O começo do fim nem precisa dizer, mais cedo ou mais tarde os segredos acabam sendo revelados. Anna e Robbie conseguiram guardar o deles por muito tempo, durante todo o ano de 1923 e início de 1924. Mas, como acontece com todos os casos de amor impossíveis, este estava destinado a acabar. No andar de baixo, os criados tinham começado a comentar. Foi a criada nova de Deborah, Caroline, quem acendeu o pavio. Ela era uma garota bisbilhoteira, vinda da casa da notória Lady Pentrope, que tinha fama de ter se envolvido com metade dos lordes solteiros de Londres. Tinha sido dispensada com ótimas referências, conseguidas, junto com uma bela soma, depois de ter apanhado a patroa em atitudes bastante comprometedoras. Ironicamente, ela não precisaria ter tido este trabalho, ela não precisava de referências para ser contratada por nós. Sua reputação a precedeu, e foi o fato de ela ser bisbilhoteira e não de ser uma boa arrumadeira que fez Deborah contratá-la. Sempre existem sinais se a pessoa sabe onde procurá-los, e ela sabia muito bem onde fazê-lo. Pedacinhos de papel com endereços desconhecidos retirados do fogo antes de queimar, marcas de bilhetes ardentes deixadas em blocos, sacolas de compras que continham pouco mais do que velhas notas amassadas. E não foi difícil conseguir que os outros criados falassem. Depois que ela invocou o fantasma do divórcio, que lembrou a eles que se houvesse um escândalo eles provavelmente ficariam desempregados, todos se tornaram muito solícitos. Ela não teve a ousadia de me procurar, mas, no fim, isso não foi preciso. Ela soube do segredo de Anna. Eu culpo a mim mesma por isso, eu devia ter sido mais atenta. Se não estivesse com a cabeça em outras coisas, teria notado o que Carolina estava tramando, teria avisado a Anna. Mas nessa época eu não estava sendo uma boa criada, descuidei muito das minhas responsabilidades para com Anna. Eu estava desatenta, tinha sofrido uma grande decepção. Tinha recebido notícias de Riverton sobre Alfred. Então, a primeira vez que ouvimos falar do assunto foi na noite da ópera, quando Deborah foi ao quarto de Anna. Eu tinha ajudado Anna a vestir um vestido claro de seda francesa, nem branco nem cor-de-rosa, e estava arrumando o cabelo dela em cachos ao redor do seu rosto quando alguém bateu à porta. Estou quase pronta, Teddy, disse Anna, revirando os olhos para mim, pelo espelho. Teddy era religiosamente pontual. Eu enfiei um grampo num cacho particularmente rebelde. A porta abriu e Deborah deslizou para dentro do quarto, dramática num vestido vermelho. Ela se sentou na beira da cama de Anna e cruzou as pernas, num farfalhar de seda vermelha. Anna olhou para mim. Uma visita de Deborah era um acontecimento raro. Ansiosa para ver Tosca. Anna perguntou. Imensamente, disse Deborah. Eu adoro Putini. Ela tirou um estojo de pó compacto da bolsa, fez um 8 com os lábios e limpou as manchas de batom dos cantos. Mas é tão triste, os amantes separados daquele jeito. Não há muitos finais felizes na ópera, disse Anna. Não, disse Deborah. Nem na vida, eu acho. Anna comprimiu os lábios. Esperou. Você entende, não é traço, disse Deborah, alisando as sobrancelhas no espelhinho traço, que não me interessa saber com quem você está dormindo quando o idiota do meu irmão vira as costas. Anna tornou a olhar para mim. O choque me fez deixar cair o grampo no chão. O que me preocupa são os negócios do meu pai. Eu não sabia que os negócios dele tinham alguma coisa a ver comigo, disse Anna. Apesar do tom casual, eu percebi que sua respiração tinha ficado rápida e superficial. Não banque a tola, Deborah disse, fechando o estojo de pó compacto. Você sabe o papel que representa em tudo isso. As pessoas confiam em nós porque representamos o melhor de dois mundos. Uma forma moderna de fazer negócios com a segurança de um antigo nome de família por trás. Progresso e tradição, lado a lado. Tradição progressista. Eu sempre suspeitei que eu e Teddy formássemos um casal um tanto paradoxal, disse Anna. Não banque a esperta, Deborah disse. Você e os seus tiram proveito da união de nossas famílias tanto quanto nós. Depois da bagunça que o seu pai fez com a herança dele, meu pai fez o melhor que pôde. O rosto de Anna ficou vermelho. Deborah ergueu as sobrancelhas. É assim que você chama o que ele fez? Levando sua empresa à falência. Papai perdeu a empresa por causa da guerra. Ele teve azar. É claro, Deborah disse traço, uma coisa terrível, a guerra. Tanta gente azarada. E o seu pai, um homem tão decente. Tão determinado a insistir, a dar outro rumo ao seu negócio.
Ele era um sonhador. Não um realista, como você. Ela riu, veio ficar atrás de Ana, obrigando-me a me afastar. Ela se inclinou sobre o ombro de Ana e se dirigiu ao reflexo dela no espelho. Não é segredo que ele não queria que você se casasse com Ted. Você sabe que ele procurou o meu pai uma noite. Ah, sim. Disse a ele que sabia o que ele estava tramando e que ele podia desistir, que você jamais concordaria. Ela endireitou o corpo, sorriu triunfante quando Ana desviou os olhos. Mas você concordou, porque você é uma garota esperta. Partiu o coração do seu pai, mas sabia tão bem quanto ele que não tinha escolha. E você tinha razão. Onde você estaria agora se não tivesse se casado com o meu irmão? Ela fez uma pausa, ergueu uma sobrancelha. Com aquele seu poeta. Parada perto do guarda-roupa, sem poder chegar à porta, eu queria estar em outro lugar. Vi que Mina tinha empalidecido. Seu corpo estava rígido, preparado para receber um golpe. E quanto à sua irmã? Disse Deborah. E quanto à pequena Emmeline? Emmeline não tem nada a ver com isto, Ana disse, com a voz trêmula. Eu não concordo, disse Deborah. Onde ela estaria se não fosse pela minha família? Uma órfã cujo pai perdeu a fortuna da família e enfiou uma bala na cabeça. Cuja irmã está tendo um caso com um dos seus namorados. Ora, e seria ainda pior se um daqueles filmes indecentes reaparecessem. Ana ficou com as costas tensas. Ah, sim, disse Deborah. Eu sei tudo sobre eles. Você não acha que meu irmão guarda segredos de mim, acha? Ela sorriu e suas narinas tremeram. Ele não faria isso. Nós somos uma família. O que você quer, Deborah? Deborah sorriu levemente. Eu só queria que você entendesse o quanto nós todos temos a perder com um escândalo. Que isso tem que parar. E se não parar? Deborah suspirou, pegou a bolsa de Ana que estava em cima da cama. Se você não parar de se encontrar com ele por vontade própria, eu vou tomar providências para que isso aconteça. Ela fechou a bolsa e a entregou a Ana. Homens como ele, de temperamento artístico, afetados pela guerra, desaparecem o tempo todo, pobrezinhos. Ninguém dá importância a isso. Ela endireitou o vestido e se encaminhou para a porta. Você se livra dele. Ou eu me livro. E, com isso, Suete Dulce deixou de ser um lugar seguro. Robbie, é claro, não sabia, só ficou sabendo quando Ana me mandou entregar uma carta a ele, uma explicação e um local onde eles poderiam se encontrar, pela última vez. Ele ficou desapontado ao me ver em lugar de Ana, e não ficou nada satisfeito. Pegou a carta, olhou em volta para ver se eu estava sozinha, então começou a ler. O cabelo dele estava despenteado e a barba por fazer. Seu rosto estava pálido, bem como a pele ao redor dos lábios, que se moviam devagar, lendo as palavras de Ana. O cheiro dele era de quem não tinha tomado banho. Eu nunca tinha visto um homem num estado tão natural, não sabia para onde olhar. Eu me concentrei no rio atrás dele. Quando terminou de ler a carta, ele olhou para mim e eu vi como os olhos dele eram escuros, e como estavam desesperados. Eu pisquei, desviei os olhos, saí assim que ele disse que estaria lá. Eles se encontraram pela última vez naquele inverno no salão egípcio do Museu Britânico. Foi uma manhã chuvosa de março de 1924. E enquanto eu fingia ler artigos sobre o Ard Carter, Ana e Robbie sentaram-se em extremidades opostas de um banco diante da exposição de Tutankhamon. Falando de vez em quando, embora eu só viesse a saber mais tarde o que eles tinham dito um ao outro, e parecendo dois estranhos cujo único interesse em comum era a egiptologia. Alguns dias depois, a pedido de Ana, eu estava ajudando Emmeline a fazer as malas para se mudar para a casa de Fanny. Emmeline tinha ocupado 2 quartos no número 17, e, sem ajuda, ela não ia conseguir ficar pronta na hora. Eu estava tirando os acessórios de inverno de Emmeline das prateleiras de brinquedos dados a ela por seus admiradores quando Ana entrou para ver como estávamos progredindo. Você devia estar ajudando, Emmeline, disse Ana. E não deixando tudo para Grace fazer. O tom de voz de Ana era tenso, como estava desde aquele dia no Museu Britânico, mas Emmeline não notou. Ela estava ocupada demais folheando seu diário. Passara a tarde inteira fazendo isso, sentada no chão de pernas cruzadas, examinando velhos tickets e desenhos, retratos e anotações. Ouça só isto, ela disse. Jarry, vem à casa de Desmond, senão seremos só nós 3, Desi, este seu criado e Clarissa. Ele não é um escândalo. Pobre Clarissa, ela não devia ter encrespado o cabelo. Ana sentou-se na beirada da cama.
Vou sentir saudades suas. Eu sei, disse Emmeline, alisando uma página amassada do diário. Mas você entende que não posso ir para Riverton com vocês. Eu morreria de tédio. Eu sei. Não, que vá ser chato para você, querida, Emmeline disse de repente, percebendo que poderia ter sido indelicada. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer. Ela sorriu. É engraçado, não é, como as coisas mudam. Anna ergueu as sobrancelhas. O que eu quero dizer é que quando nós éramos pequenas, você estava sempre querendo ir embora. Você se lembra de que queria trabalhar num escritório? Emmeline riu. Eu já esqueci. Você chegou a pedir permissão ao papai para isso. Anna sacudiu negativamente a cabeça. Imagino o que ele teria achado, disse Emmeline. Pobre papai. Eu me lembro de como ele ficou zangado quando você se casou com Teddy e me deixou com ele. Não consigo me lembrar por quê. Ela suspirou, contente. Mas tudo deu certo, não foi? Anna comprimiu os lábios, buscando as palavras certas. Você está feliz em Londres, não está? E precisa perguntar? Disse Emmeline. Aqui é maravilhoso. Ótimo. Anna se levantou para sair, hesitou, tornou a sentar. E você sabe que se acontecer alguma coisa comigo, ser abduzida por marcianos do planeta vermelho? Zombou Emmeline. Eu não estou brincando, Emmy. Emmeline ergueu os olhos para o céu. E eu não sei. Você passou a semana toda com cara de enterro. Lady Clementine e Fanny irão sempre ajudá-la. Você sabe disso, não sabe? Sim, disse Emmeline. Você já disse tudo isso antes. Eu sei. É só que, deixar você sozinha em Londres, você não está me deixando, disse Emmeline. Eu estou ficando. E não vou ficar sozinha, vou morar com Fanny. Ela abanou a mão. Vou ficar muito bem. Eu sei, disse Anna. Ela olhou para mim, desviou depressa os olhos. Então vou deixar vocês trabalhando, certo? Anna já estava quase na porta quando Emmeline disse, não tenho visto Robbie ultimamente. Anna ficou tensa, mas não olhou para trás. Não, ela disse agora que você mencionou isso, faz vários dias que ele não aparece. Eu fui procurá-lo, mas o barquinho dele não está mais lá. Deborah disse que ele tinha partido. Ela disse. Anna falou, com as costas rígidas. Para onde ela disse que ele tinha ido? Ela não disse. Emmeline franziu a testa. Ela disse que talvez você soubesse. Como eu poderia saber? Disse Anna, virando-se. Ela evitou meus olhos. Eu não me preocuparia com isso. Ele deve estar escrevendo poemas em algum lugar. Ele não teria partido assim. Teria me contado. Não necessariamente, disse Anna. Ele é assim mesmo, você não acha? Imprevisível. Pouco confiável. Ela ergueu os ombros, tornou a baixá-los. Aliás, que importância tem isso? Pode não ter importância para você, mas tem para mim. Eu amo. Ah, Emmy, não, Anna disse baixinho. Não, você não o ama. Amo, sim, disse Emmeline. Eu sempre o amei. Desde que ele esteve em Riverton pela primeira vez e cuidou do meu braço. Você tinha 11 anos, disse Anna. É claro, e na época era só uma paixonite de adolescente, disse Emmeline. Mas foi o começo. Desde então eu passei a comparar com Robbie a todos os homens que conheci. Anna comprimiu os lábios. E quanto ao cineasta? E quanto a Rivendell ou a outra meia dúzia de rapazes pelo quais você esteve apaixonada só este ano? Você namorou pelo menos 2 deles. Robbie é diferente, Emmeline disse calmamente. E o que ele acha disso? Anna perguntou, sem ousar olhar para a irmã. Ele já lhe deu motivos para acreditar que sinta o mesmo por você? Tenho certeza de que ele sente, Emmeline disse. Ele nunca perdeu uma única oportunidade de sair comigo. Eu sei que não é porque ele gosta dos meus amigos. Ele nunca escondeu que acha todos eles um bando de garotos mimados e ociosos. Ela balançou a cabeça, com firmeza. Tenho certeza que sim. E eu amo. Não, Anna disse, com uma firmeza que surpreendeu Emmeline. Ele não serve para você. Como você sabe? Você mal o conhece. Conheço o tipo dele, disse Anna. A culpa é da guerra. Ela mudou os rapazes. Destruiu-os. Eu pensei em Alfred, na noite sob as estrelas nas escadas em Riverton, quando tinha visto os fantasmas que o assombravam. Então obriguei-me a tirá-lo da cabeça. Eu não me importo, Emmeline disse, teimosa. Acho isso romântico.
Eu gostaria de cuidar dele. De consertá-lo. Homens como Robbie são perigosos, disse Ana. Eles não podem ser consertados. Eles são como são. Ela suspirou, frustrada. Você tem tantos outros pretendentes. Será que não pode amar qualquer um deles? Emmeline sacudiu a cabeça teimosamente. Eu sei que você pode. Promete que vai tentar. Eu não quero. Mas você precisa. Emmeline desviou os olhos, e então eu vi algo em sua expressão, algo mais duro, mais firme. Isso não interessa a você, Ana. Eu não preciso da sua ajuda para tomar decisões. Você se casou na minha idade, e Deus sabe que você não consultou ninguém a respeito da sua decisão. Não é a mesma coisa. Eu não preciso de uma irmã mais velha me vigiando o tempo todo. Não preciso mais. Emmeline suspirou e se virou para olhar para Ana. A voz dela ficou mais suave. Vamos combinar que de agora em diante vamos deixar cada uma viver sua vida como quiser? O que você diz? Ana não teve muito o que dizer. Ela balançou a cabeça, concordando, e fechou a porta atrás de si. Na véspera da nossa partida para Riverton, eu empacotei os últimos vestidos de Ana. Ela estava sentada no parapeito da janela, observando o parque enquanto a luz do dia ia desaparecendo. As luzes da rua estavam se acendendo quando ela se virou para mim e disse: Você já esteve apaixonada, Grace? A pergunta me surpreendeu. No momento em que foi feita. Eu não sei dizer, madame. Arrumei seu casaco de cauda de raposa ao longo da base do baú. Você saberia se já tivesse estado. Eu evitei seu olhar. Tentei fingir indiferença, torci para que ela mudasse de assunto. Nesse caso, acho que não, madame. Provavelmente uma sorte. Ela se virou de volta para a janela. O verdadeiro amor é como uma doença. Uma doença, madame. Eu me sentia mesmo doente de vez em quando. Eu nunca entendi isso antes. Em livros e peças. Poemas. Nunca entendi o que levava pessoas inteligentes, racionais, a fazer coisas tão extravagantes e irracionais. E agora, madame? Sim, ela disse baixinho. Agora eu entendo. É uma doença. Você apanha quando menos espera. Não se conhece a cura. Às vezes, em casos mais graves, ela é fatal. Eu fechei os olhos. Fiquei tonta. Fatal não, com certeza, madame. Não, você deve ter razão, Grace. Eu exagerei. Ela se virou para mim e sorriu. Está vendo? Eu sou um desses casos. Estou me comportando como heroína de um romance barato. Ela ficou calada, mas deve ter continuado a pensar sobre o assunto, porque, após algum tempo, inclinou a cabeça e disse: Sabe, Grace, eu sempre achei que você e o Alfred. Não, madame, eu disse depressa. Depressa demais. Alfred e eu nunca fomos mais do que amigos. 1000 alfinetes quentes espetando minha pele. E mesmo. Ela ficou pensando. Não sei o que me fez pensar que sim. Não sei dizer, madame. Ela me observou, dobrando suas sedas, e sorriu. Eu deixei você envergonhada. De jeito algum, madame. É só que, eu procurei alguma coisa para mudar de assunto. Eu estava pensando numa carta recente que recebi. Notícias de Riverton. É uma coincidência que a senhora tenha falado no Alfred. É? Sim, madame. Eu não conseguia parar. A senhora se lembra da senhorita Starling, que trabalhou para o seu pai? Ana franziu a testa. Aquela moça magra, de cabelo castanho, que costumava andar pela casa na ponta dos pés com uma pasta de couro. Sim, madame, ela mesma. Eu estava fora de mim então, observando e escutando enquanto fingia uma completa naturalidade. Ela e Alfred se casaram, madame. No mês passado. Estão morando em Ipswich agora, trabalhando com eletricidade. Eu fechei o baú e balancei a cabeça, mantendo os olhos baixos. Agora, se a senhora me der licença, madame, acho que o Sr. Burley precisa de mim lá embaixo. Eu fechei a porta e fiquei sozinha. Tapei a boca com a mão. Fechei os olhos. Senti meus ombros se sacudindo, soluços em minha garganta. Eu me encostei na parede, desejando ser tragada pelo chão, pelas paredes, desaparecer no ar. E não senti nada. Não senti vergonha. Não senti obrigação. Pois de que adiantava aquilo tudo? Nada mais importava para mim. Então um barulho lá embaixo. Pratos e talheres caindo. Respirei fundo. Abri os olhos. O presente tomou conta de mim.
É claro que importava. Ana importava. Agora, mais do que nunca, ela precisava de mim. A mudança de volta a Riverton, o fato de ter perdido Robbie. Eu me afastei da parede, alisei a saia e ajeitei os punhos. Enxuguei os olhos. Eu era uma criada particular. Não, uma arrumadeira qualquer. Confiavam em mim. Não podia me deixar tomar por sentimentos desta natureza. Respirei fundo. Bem fundo. Endireitei o corpo e caminhei com passos largos e decididos pelo corredor. Quando subi a escada para o meu quarto, fechei a porta tenebrosa da minha mente, através da qual eu tinha vislumbrado brevemente o marido, o lar, os filhos que poderia ter tido.